a gente tem alguns outros também com base no PDCA também, né? Onde a gente define, por exemplo, ó, se a gente for colocar a metodologia DMAIC dentro do PDCA, né? Então, ó, dentro do planejar fica a definição e mensuramento, da parte executar fica o analisar e o melhorar, dentro do controlar fica a checagem, né? Ó, a checagem e controlar, dentro do A, né? Do agir, né? A gente tem a padronização, standardize, né? E o fechamento do processo, né? Então, é muito usado, né, o PDCA. A gente tem um Toyota, né, 8 Steps for Problem Solving, né? A gente tem também, por exemplo, o EDTI também, que é muito conhecido também, tá? Então, a gente tem a junção de alguns processos também, né? Por exemplo, o DMAIC junto com o PDCA, né? Então tem várias formas, mas nosso foco aqui é o DMAIC, tá? Mas para mostrar que vocês encontrarão dentro do mercado muitas metodologias. Não é errado nenhuma delas. O importante é você focar em uma delas, ou caso você use diversas, extrair o que tem de melhor nelas e seguir esse roteiro, porque isso vai te poupar tempo no seu trajeto. Imagina se você começa por uma linha e depois você muda para outra. Isso faz você perder muito tempo. E tempo dentro da indústria é dinheiro, né? E a gente sabe que não é bacana isso, ok? Vamos seguir aqui. Papéis e funções dentro do Lean Six Sigma. Os belts, né? Como o método Seis Sigma é utilizado geralmente em projetos de melhoria, com começo, meio e fim, há necessidade de um grupo de colaboradores qualificado para concretizar a iniciativa. Os profissionais envolvidos nesses projetos precisam ter algum nível de certificação, conforme o grau de dificuldade das tarefas assumidas. Os níveis de certificação Six Sigma são divididos em faixas, belts, com cores diferentes, assim como no judô. As certificações existentes são as seguintes: a White Belt, Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e Master Black Belt. Os conhecimentos exigidos para cada uma delas são: White Belt entende os conceitos básicos de melhoria e auxilia os times na execução desses projetos, tá? Então, você que está fazendo agora esse curso White Belt, você tem a noção de todo o projeto Lean Six Sigma, mas o que você faz? Você dá o apoio, você auxilia os times na execução desses projetos, tá? Captação de dados. Você vai ver mais à frente aonde é a aplicação do White Belt. Yellow Belt pode ser integrante em um projeto Seis Sigma e lidera esforços de baixa complexidade. Green Belt lidera projetos de média complexidade. Geralmente recebe orientação de um Black Belt. Durante a execução dos projetos, normalmente dedica-se a outras funções além de projetos de melhoria. Black Belt orienta e treina times de melhoria, pode liderar projetos de alta complexidade. Master Black Belt treina e orienta Black Belts e Green Belts. Geralmente ajuda no desenvolvimento das estratégias dos projetos e funciona como um consultor, um sensei dos projetos. Patrocinador traz a visão, a missão e as metas da companhia, ajudando a alinhar e identificar projetos, identifica recursos e ajuda na superação das dificuldades organizacionais. Então, gente, esse patrocinador, sponsor, hoje o pessoal utiliza muito a metodologia Scrum. Então, hoje você tem, se você pegar algumas partes aqui, a gente tem muita similaridade. Mas assim, não misture uma coisa com a outra. É que o sponsor ele é importante para ele dar o ponto de vista do responsável pela empresa. Tá?
Então, normalmente o próprio dono, se é um Black Belt ou Master Black Belt que está gerindo normalmente o projeto, o próprio dono acaba sendo esse patrocinador aqui, tá? Se é um projeto de média complexidade, onde o Green Belt está gerindo esse projeto, o patrocinador às vezes pode ser um gerente dele, pode ser às vezes o Black Belt faz um papel de ambos aqui, dependendo da companhia, da organização, ok? Conhecimentos para melhoria. Deming, na década de 1990, sintetizou os fundamentos da ciência da melhoria em 4 pilares que ele denominou de sistema de conhecimento profundo, em que profundo denota a capacidade de conhecer boas mudanças, as quais obtemos com a utilização desse sistema. Então, a gente falando aqui a visão sistêmica, entendimento de variação, visão estática e visão dinâmica, psicologia, onde você vai tratar com as pessoas à volta no seu projeto, e observação e teorias, visões do mundo, teoria de conhecimento. Tá? Eu vou abordar cada uma delas aqui. Tá? Melhoria em 4 pilares. Os pilares da ciência da melhoria são os seguintes: visão sistêmica. A empresa são sistemas formados por processos e pessoas independentes. Para melhorar os resultados em um nível global, são necessárias a compreensão e também de gestão dessas interações. Psicologia, trabalho em equipe. Normalmente, pessoas estão envolvidas na realização das atividades dentro das organizações e elas reagirão de diversas maneiras no momento da implementação das mudanças propostas. O ser humano tem uma grande tendência a reagir negativamente às mudanças. Precisamos de técnica para trabalhar com as pessoas e aumentar a chance de sucesso de uma implementação. Teoria de conhecimento, PDSA. Gente, não é PDCA, tá? É PDSA. Boas mudanças vêm da aplicação de conhecimento no processo e precisamos de uma estrutura que garanta que o aprendizado seja o mais eficiente possível. Entendimento de variação. Invariavelmente, precisamos coletar dados sobre os processos para entendê-los. Os dados apresentam variação. Saber interpretar corretamente os dados ajudará o correto gerenciamento dos processos. Conhecimento para melhoria. Para melhorar processos é necessário dominar 2 tipos de conhecimento: conhecimento específico no assunto, conhecimento básico das coisas que fazemos na vida, conhecimento profissional. E ciência da melhoria, a interação das teorias de sistemas, variação, conhecimento e psicologia. Com isso, a junção dessas duas, conhecimento específico do assunto e ciência da melhoria, é onde você tem a melhoria em si. Tá? É o cruzamento dessas duas aí que traz a melhoria, ok? O modelo de melhoria. 3 questões fundamentais. Os 3 Qs. Mudança e melhoria. O primeiro passo para realizar melhorias é reconhecer que nem toda mudança resulta em melhoria. Apesar disso, para melhorar, precisamos alterar o processo ou o sistema. Com isso em mente, levantamos a seguir 3 considerações. Para propor qualquer mudança, precisamos ter um objetivo para o projeto claramente definido. Precisamos saber o que queremos melhorar e por quê. Como nem todas as mudanças é uma melhoria, precisamos de indicadores para comprovarmos quando nossa ação foi efetiva. É preciso estabelecer critérios para saber quando uma mudança é uma melhoria para o propósito especificado. Como toda melhoria requer mudança, precisamos buscar por mudanças durante a execução da iniciativa de melhoria, desenvolvê-las, testá-las e implementá-las. Então aqui, gente, eu fiz um conceito fundamental
onde quando a gente fala em melhoria, aí a gente vem requer mudança? Se sim, quando a gente faz a mudança, nem sempre resulta em melhoria, tá? Então é por isso que eu digo, onde a gente vai ter indicadores, a gente vai ter diversas ferramentas aí para a gente entender como que essa melhoria realmente ela pode ser aplicada ou não, tá? O modelo de melhoria, prosseguindo aqui, em três questões fundamentais. Cada consideração leva à formulação de uma questão que deve ser respondida pelo projeto de melhoria. A primeira questão Q1 do modelo de melhoria é: o que estamos tentando realizar? Então, o objetivo. O que a gente está tentando realizar? Todo esforço de melhoria deve ter um propósito bem definido. As pessoas se motivam e se comprometem com uma iniciativa de melhoria se ela tem um foco claro. Além disso, as pessoas devem entender a importância do trabalho desenvolvido. A resposta à primeira questão estabelece objetivos para uma iniciativa de melhoria. Os objetivos devem ser declarados de forma breve e concisa, para orientar a iniciativa e para manter o foco. A segunda questão do modelo de melhoria é: como saberemos se uma mudança é uma melhoria? Aí eu coloquei aqui indicadores, né? Nem toda mudança resulta em melhoria. É preciso estabelecer critérios para saber quando atingimos o objetivo. Para saber se uma mudança é uma melhoria, quase sempre necessitamos de dados, sejam eles observados ou formalmente coletados em pesquisa. Porque, gente, quando eu falo isso, nem toda mudança é uma melhoria. Eu vou abordar mais à frente, mas às vezes você coloca, vamos falar assim, você tem um sistema rodando e você coloca um indicador e coloca um sistema para controlar e você vê que, por exemplo, a sequência de máquina continua no mesmo formato, continua numa linha retilínea, né? Constante, então não houve mudança. Então, assim, não é necessário fazer mudança do processo, porque assim você fez uma melhoria onde você consegue mensurar melhor, mas não houve a mudança, não houve uma mudança substancial onde você, no final do dia, você tinha um resultado 10 e você aumentou aquilo. Na verdade, se manteve os mesmos 10, tá? Então é importante, a gente vai citar isso mais à frente, tá? A terceira questão, Q3, do modelo de melhoria é: que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? Melhoria requer mudança. Se estamos interessados em obter melhoria, precisamos alterar o processo, o sistema. Essa questão chama a atenção para a necessidade de se desenvolver, testar e implementar mudanças para obter melhoria. Uso das três questões fundamentais. Em um projeto formal de melhoria, é apropriado responder às duas primeiras questões no início do projeto. A terceira questão é respondida durante a realização do projeto. Exemplo de utilização das três Qs, das três questions, as três questões. Melhoria em um processo de compras. Uma empresa tem um departamento responsável por realizar compras, material permanente, material de consumo e etc. Para a organização, o departamento está recebendo uma grande quantidade de reclamações dos usuários, a maior parte delas relacionadas com atrasos nas compras feitas por ele. A diretoria da empresa decidiu realizar uma iniciativa para melhorar o desempenho do processo de compras. Então vamos lá. Considere o exemplo do slide onde um time foi formado para melhorar o processo de compras. Questão 1. O que estamos tentando realizar? Então, reduzir o tempo de realizar compras. Então, essa é a pergunta objetiva, reduzir o tempo. Então, aqui o white belt, você tem que entender bem qual é o ponto principal, começar a entender, por exemplo, interpretar esse texto e identificar qual é a maior, por exemplo, o que por exemplo, está gerando dor aqui no departamento, qual é a principal dor.
Então é atraso, então a gente está falando de tempo. Então a gente precisa reduzir o tempo para realizar compras. Como saberemos se uma mudança é uma melhoria? Quando o tempo para realizar compra for significativamente reduzido. Então, por isso que vem os indicadores, a gente vai falar mais à frente. Questão 3, onde eu disse que essa pergunta normalmente ela é perguntada durante o projeto. Que mudanças podemos fazer que resultarão em melhoria? Hoje, o tratamento de filas de pedidos segue a sequência por ordem de entrada. Poderíamos classificar os pedidos de compra na origem conforme a complexidade de faixa de investimento e simplificar o processo para compras de baixa complexidade e de baixo preço, otimizando a fila de entrada. Eu tenho um case muito similar numa rede varejista, onde nós prestamos uma consultoria no momento, que esse tipo de situação, respondendo essa terceira pergunta aqui, quem está acompanhando o cenário atual na pandemia, um caso de delivery, já resolveria o gargalo que esse cliente onde a gente está atuando tem essa dificuldade, tá? Inclusive é uma das situações que nós estamos tratando, por isso que eu até coloquei esse exemplo aqui, tá? Vamos lá, vamos seguir? Atividade com as 3 questões. Responda as 2 primeiras questões do modelo para o contexto descrito abaixo. Agora é com você, vamos lá? Em um banco, há uma divisão chamada Divisão Comercial para Empresas. Essa divisão está enfrentando dificuldades em aumentar a lucratividade, bem como o número de clientes. Dentro da divisão, há uma área responsável pela implementação de produtos para os clientes. Empresas, né? Os clientes são empresas, né? Os clientes estão reclamando da quantidade de interações com o banco e com o tempo para completar a implementação dos produtos. Muitos clientes cancelam o processo de implementação devido a essa insatisfação, procurando satisfazer essa necessidade na concorrência. A diretoria dessa divisão resolveu realizar uma iniciativa para melhorar o desempenho do processo de implementação de produtos em empresas clientes. Então, responda as 2 primeiras questões do modelo para o contexto descrito no slide. Então, o que estamos tentando realizar? O que o problema aqui traz para nós? Qual é o objetivo principal? Então, por exemplo, a diretoria já colocou aqui como teste em empresas clientes. Então, a diretoria dessa divisão resolveu realizar uma iniciativa para melhorar o desempenho do processo de implementação dos produtos em empresas clientes. Os clientes estão reclamando da quantidade de interações com o banco e com o tempo para completar a implementação dos produtos. Então, aqui, ó, muitos clientes cancelam o processo de implementação devido a essa insatisfação. Então, gente, a resposta está aqui, ó, tá? Clientes estão reclamando com a quantidade de interações. Então, reduzir interações com o banco e com o tempo para completar implementação dos produtos. Então, o que estamos tentando realizar? Reduzir interações e reduzir o tempo na implementação dos produtos. Como saberemos se uma mudança é uma melhoria? A gente vai saber, aqui respondendo aqui, quando o tempo de interação, a quantidade de interação for menor do que está acontecendo hoje e o tempo menor, ok? Então aqui está respondido aqui para você, tá bom? Então é isso. Então você na sua empresa, no seu negócio, onde você trabalha, isso é muito constante. Isso daqui acontece, a gente não percebe, mas isso daqui acontece diversas vezes até durante o dia, tá? Então fique muito ligado a oportunidades. Como estruturar as 3 Qs? Questão 1, né? O que estamos tentando realizar?
Ao descrever o objetivo, tente utilizar o formato verbo no